Olá, muito boa tarde. Decorreu recentemente no Vaticano um encontro internacional de catequistas. Primeiro um congresso, depois uma peregrinação e a oportunidade de ouvir os desafios que o Papa Francisco dirige hoje a quem se compromete na catequese. A convidada do programa Eclésia de hoje, Cristina Sá Carvalho, ouviu e falou com o Papa nesta ocasião e está agora connosco para analisar as mensagens que interpelam os catequistas portugueses. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estar connosco neste programa. Comecemos por esse encontro com o Papa Francisco. Aconteceu no âmbito da catequese que o Papa fez aos congressistas presentes em Roma, creio. Que oportunidade foi essa para dialogar com o Papa Francisco? Bom, foi uma oportunidade assim curta no tempo, não é? Mas muito intensa. Portanto, o Papa, depois da catequese, foi cumprimentar os bispos que estavam com as delegações e conversou com cada um deles. E depois, um grupo de representantes escolhidos de uma forma com um critério bastante diversificado, pudemos realmente estar um bocadinho, cada um de nós, com o Papa e conversar com ele. E vê-lo, para mim foi principalmente vê-lo frente a frente, não é? Porque ele olha nos olhos das pessoas diretamente, não é? De facto, já tínhamos ouvido dizer isso, ele quando está com alguém, está com alguém. Esquece o ambiente. Exatamente, sim, e envolve-nos nisso. Eu também tive a sensação que aquela sala enorme, cheia de gente felicíssima, se tinha apagado e que foi só aquele pequeno diálogo, não é? Que tínhamos as mãos, eu tinha as minhas mãos nas deles, eles nas minhas, e já estivemos assim ligados durante aqueles segundos, que realmente éramos só os dois que estávamos ali, que ele realmente ouviu o pouco que eu lhe disse e respondeu-me, e de uma maneira muito direta e concentrada, quer dizer, não dá respostas pro forma, não é? Responde exatamente ao que a pessoa está a dizer e interpela exatamente relativamente àquilo que está a acontecer naquele momento. Isso se pode divulgar? Esse diálogo foi a oportunidade para que troca de mensagens? Não, basicamente eu penso que assim, não tive muito tempo para me preparar, mas foi tudo bastante em cima da hora. Mas eu penso que nós, de facto, o que é a realidade dos portugueses e o que é a vida dos nossos catequistas, aquilo que eu lhe disse é que esperávamos por ele em Fátima. Quer dizer, eu acho que, de facto, na história recente da Igreja, na história da Igreja em Portugal, Fátima, a mensagem de Fátima, tudo aquilo que significa para nós, até aquele ponto geográfico para onde, de facto, facilmente todos nos dirigimos, é muito relevante e, portanto, foi isso que eu disse, quer dizer, que esperávamos por ele em Fátima. E foi muito engraçado porque ele estava a olhar para mim, a sorrir, portanto, e parou um bocadinho, recolheu-se e disse-me em 17. Portanto está no programa do Papa Francisco. Sim. 2017, no centenário das aparições. Exatamente. Não é? Exatamente. Já estará incluído no próprio programa então do Vaticano. Sim, se ele o disse é porque efetivamente, quer dizer, e ele não diz as coisas en passant, quer dizer, ele disse aquilo mesmo. Parou para pensar antes da resposta, para pensar, não é? e disse no 17. Pronto, e apertou-me um bocadinho mais a mão e eu depois disse, de facto, nós aqui em Portugal estávamos com ele. Uma confirmação, enfim, que essa oportunidade ofereceu, e no contexto de um diálogo sobre a catequese, que era o congresso que estava a decorrer na ocasião. Essa catequese do Papa quando falou a catequistas de todo o mundo, foi de alguma forma no seguimento dos trabalhos em reflexão ao longo do Congresso ou constituiu ali alguma ruptura pelo desafio que o Papa deixou a todos os catequistas das periferias, enfim, de deixar algum fixismo que o próprio denunciou também? Bom, eu penso que há uma ruptura neste aspecto, quer dizer, no estilo, não é? Pronto, há sempre... Talvez às vezes alguma rigidez na maneira como se dialoga quando está em Roma, e ele chegou ali e falou do coração, ao coração das pessoas que ali estavam, né? Eu acho que ele tem esta capacidade extraordinária de falar simultaneamente à inteligência e ao coração das pessoas. Não há nenhuma oposição nisso, há ali uma unidade na personalidade dele, na sua forma de comunicar, que é fortíssima. E deixa sempre, penso eu, duas impressões. Uma é que aquilo que ele nos está a propor é
é neste momento na sua missão de Papa, mas é um projeto de vida, onde quer que ele estivesse, esta é a visão que ele tem sobre a realidade, que já era profunda, já era complexa, já era interiorizada e já era vivida à luz de uma fé forte, não é? Tal qual como ele disse recentemente na entrevista à República, que era um homem de esperança, que acreditava no trabalho árduo e que, portanto, que as coisas podiam mudar e iam mudar. Portanto, a gente percebe que isto vem de sempre, não é? Do seu crescimento como pessoa. E depois, aquilo que ele também mostra sempre, continuamente, é que ele realmente conhece as realidades. Quer dizer, penso que ele conhece muito bem o ser humano e, por exemplo, todos os catequistas e responsáveis da catequese que lá estavam foram extremamente sinceros e sensíveis relativamente à descrição que ele faz do que é o catequista que nós não devemos ter. Ele ali, basicamente, foi-nos levar uma mensagem. Precisamos de catequistas com vocação. Vocês estão aqui para irem para casa, pensar o que é hão de fazer para ajudar a que os catequistas não sejam funcionários da catequese, como ele diz, não é? Pessoas que querem trabalhar na catequese, mas que são, na sua identidade como pessoa, catequistas. Tanto quando estão com os meninos e no contexto geral da sua vida. E depois deixa os papéis e passa os papéis à frente e olha para nós, assim com um ar, como se estivesse de facto outra vez a olhar para cada um, e diz, vocês sabem como é que são aqueles catequistas quando recebem o diploma, pronto, acham que têm uma autoridade, que têm um poder, têm. E de facto nós reconhecemos, sabemos que temos essas dificuldades nas nossas comunidades de fé e que talvez alguns dos catequistas não tenham compreendido bem o que é esta missão e como ela realmente não é da hora da catequese, é da sua vida. Eu sou catequista porque essa é uma vocação que o Senhor colocou em mim e à qual eu respondi sim. Pronto. Na missa de encerramento, o Papa disse que o catequista transporta em si a memória de Deus e convocando esse ser catequista para todos os momentos da sua vida. Exatamente. O catequista é alguém que se prepara e que vive esta necessidade de comunicar a fé, que vai crescendo na fé, tem a preocupação maduramente de aprofundar, de viver. É aquela grande questão. Houve 2 ou 3 documentos que estiveram transversalmente presentes durante todo o Congresso e que o Papa de alguma forma também invoca, não é? Portanto, e um dos textos fundamentais a esse nível é Evangelii Nuntiandi do Papa Paulo VI, quando ele diz que o mundo quer testemunhas e só aceita os professores se eles também forem testemunhas. A questão da evangelização é essa, não é? Se falamos de grandes responsáveis ou das pessoas simples e modestas no seu cotidiano, eu penso que para o Papa é completamente indiferente, não é? Nesse aspecto somos todos filhos de Deus, todos temos a mesma responsabilidade, obviamente, adaptando às circunstâncias em que vivemos, mas é isso que o Senhor nos pede. Portanto, ele ali foi-nos dizer, é isso que o Senhor pede. Isto não é uma invenção da catequética, não é uma mania da hierarquia, não é uma ideia da última hora dos Papas. É aquilo que Jesus propôs e que, de facto, na catequese tem um cabimento e significa uma necessidade, porque é assim que se evangeliza. Nesse discurso que o Papa fez aos catequistas participantes no Congresso, o Papa foi muito expressivo em muitas imagens que utilizou, desafiando os catequistas a ir às periferias, a percorrer estradas, mesmo que tenham acidentes nesse percurso. Sim. Depois, com aquela grande afirmação, prefiro uma igreja acidentada do que adoentada. Isso retrata também o mundo da catequese, pode estar adoentado? Eu penso que a leitura talvez que eu faça, obviamente que em todos os setores da sociedade, hoje, há muito espaço adoentado, não é? E, portanto, não significa que nós, quando entramos na igreja, estamos numa celebração, ou estamos na catequese, ou onde for, que estamos todos saudáveis, não é? E, portanto, de facto, há algumas pessoas que não cresceram suficientemente na sua fé e que depois, se transmitirem essa fragilidade aos outros, de facto pode ser muito pernicioso. Nós estamos aqui, por exemplo, a falar de crianças e de adolescentes, para quem uma liderança educativa marca a construção da sua personalidade e da sua personalidade crente, e, portanto, esta é uma preocupação que há que ter com a sociedade em geral e, portanto, penso que esta ideia de que se deve viver cristamente
de uma forma saudável, é uma ideia muito própria deste Papa, que não tem medo das palavras, e pronto, e também vem de uma cultura, de uma experiência de igreja e também do seu próprio crescimento pastoral, em que ele sempre esteve, e se nós lermos os documentos ainda da Argentina, vemos já esta orientação. Depois, acho que há uma questão em que assenta perfeitamente, até na reflexão catequética que se tem feito nos últimos 4 ou 5 anos, que nós sentimos, enfim, pelo menos aqui na Europa, e acho que no resto do mundo, que eu não conheço menos bem, mas que há qualquer coisa que está a mudar na catequese, que percebemos para onde devemos ir, é sempre bom saber para onde devemos ir, não temos ainda todos os instrumentos, mas temos desejo de experimentar. E, portanto, de facto, se experimentarmos de uma forma refletida, de uma forma amorosa, ele pede isso, não é? A vida cristã é o amor ao próximo. E que, portanto, se o fizermos com lealdade, quando falamos também em lealdade, é também a dimensão eclesial da evangelização, não é? Ele também falou nisso e foi-se falando também ao longo do Congresso, aqueles individualismos e tal, não é? O Papa às vezes usa uma expressão que há pessoas que acham que receberam uma cartinha de Deus e que vão sozinhas fazer o que ninguém é capaz de fazer. Portanto, e também nos chama um bocadinho a atenção em relação a esse risco. E, portanto, o catequista vem da Igreja, é mandatado pela Igreja, a sua vocação nasce da Igreja e vai ao encontro do outro, pode trazer ao seio da Igreja, de uma maneira amorosa e maternal. A partir ainda do que disse o Papa Francisco aos catequistas e também das conclusões deste Congresso Internacional de Catequese, pedi à doutora Cristina Sá Carvalho que fosse analisando nas repercussões que pode ter na catequese em Portugal, sendo nomeadamente responsável pelo setor da catequese do Secretariado Nacional da Educação Cristã. E uma das afirmações, entre muitas, que o Papa deixou, e interpelações, foi aquela de pedir aos catequistas, aos grupos, aos movimentos, para não se fecharem em si mesmos. Sim. Lá está, novamente, esse desafio das periferias. A catequese vai cuidando sempre dos mesmos, na sua opinião? Eu penso que a catequese é bastante sensível às realidades. Porque quando se está no cotidiano das pessoas, como a catequese está, não é? Porque as catequeses não são happenings isolados. Portanto, é um acompanhamento, pode ser melhor ou pior, mas é um acompanhamento continuado das pessoas e, portanto, cria sempre uma relação. E os catequistas muitas vezes contam o que vão conhecendo, não é? Portanto, catequistas que trabalham em todo o tipo de sítios, em todo tipo de comunidades, de pessoas, de situações sociais, e como muitos trabalham realmente com crianças e adolescentes, trabalham com as famílias, e que, portanto, eu penso que, sob esse ponto de vista, haverá sempre muito para fazer. Mas atingem aquelas famílias onde, por tradição, não se é cristão, católico? Também se atinge. Repare, a questão... E peço desculpa de ir interrompendo, porque o Papa falou também, é preciso, e ele recordou Buenos Aires, é preciso ir ao encontro de quem não sabe fazer o sinal da cruz, por exemplo. Sim, nós também ouvimos os catequistas contar essa história com muita regularidade. Agora, aqui nós vivemos uma situação eclesial que ainda é relativamente equilibrada, não é? Porque muitas vezes, quando os pais não são crentes, não se opõem a que os filhos façam a catequese. Ainda nós temos muitos avós e avós que levam, que fazem essa transmissão, e, portanto, nós recebemos muitas crianças de todos os grupos sociais, etc., não é? Portanto, nesse aspecto, não estamos numa situação desesperada nem muito difícil. Agora, a questão que me parece que o Papa coloca é que há que ter uma visão fina do que são as periferias, porque há as periferias óbvias nas quais é mesmo preciso pôr as mãos na massa, são as periferias da pobreza, das marginalidades, das violências, das solidões, que ele tem sempre constantemente falado, mas também aquelas periferias em que parece que está tudo bem, mas afinal a vida da pessoa e a sua dignidade e a sua oportunidade de crescer numa identidade plena, não é? Portanto, quando o Papa diz uma criança, que ele acrescentou, não é? Quer dizer, uma criança que não sabe fazer a cruz, há um direito que essa criança tem de conhecer de onde vem e porque é que existe, e que tem uma vocação que lhe é negada a qualquer que seja enfim, a situação social e económica da sua família, e é preciso estar atento a isso. No documento das conclusões afirma-se, a páginas tantas, se a Igreja embarcou num caminho da nova evangelização, a catequese não pode permanecer com as mesmas características do passado.
Portugal, a catequese em Portugal, na sua opinião, em que situação é que está? Estamos a caminho, claramente, estamos a caminho. Houve, de facto, uma mudança muito radical há cerca de 20 anos, não é? Quando se instituiu este itinerário de 10 anos e se trabalhou muito bem para o erguer. Eu penso mesmo que, comparativamente à maioria dos países da Europa, foi um trabalho realmente bem pensado que deu frutos. Agora, a preocupação que nós temos hoje, realmente, mais claramente, daquilo que se pensava naquela época, também um bocadinho à maneira do sistema educativo, pensava-se que se oferecesse a toda a gente algo muito bem estruturado e bem feito, que a maior parte dos problemas estariam resolvidos, mas a sociedade vai evoluindo e que, portanto, hoje é preciso ir um bocadinho mais longe, ou seja, hoje sentimos muito que a evangelização e a catequese é um acompanhamento individual da pessoa nas várias fases da sua vida. E também temos uma clareza, que, enfim, penso grande, que nos está a ajudar na reflexão e na prática, que é no caso das crianças e dos adolescentes, no processo de construção da identidade cristã, a importância crucial das famílias. Portanto, não podemos funcionar como um especialista que educa lindamente e, portanto, os pais não são aqui tidos nem achados, oferecemos depois o produto. Não, isso não é possível, não é realizável. De facto, hoje o caminho, e também foi falado no Congresso, é de evangelizar a família, de evangelizar com a família, de acolher globalmente a família, qualquer que seja a sua história, o seu percurso. Também há essas periferias, não é? Das situações familiares. E nós temos que acolher, e as comunidades de fé aqui em Portugal fazem esse esforço na organização, nos horários, agora nos projetos de catequese familiar. O desafio da linguagem foi um tema em análise também no Congresso. Em Portugal vai sendo ultrapassado também esse desafio? Pois eu penso que esse é um desafio que requer uma atenção constante. Significa que quem tem responsabilidades tem que se habituar a fazer uma leitura constante da realidade. Acho que hoje todos estamos na rua, não é? Estamos com as pessoas, é aí que temos que estar. É a partir delas que temos que construir a Igreja. E estamos também na rua porque estamos no coração das sociedades. Nós fazemos uma proposta na qual acreditamos, a partir da qual exatamente vivemos, não é? À qual somos fiéis e que somos leais, mas também somos fiéis e leais às pessoas. E, portanto, se elas depois optarem por estar connosco e fazer este caminho com o Senhor, obviamente que a linguagem funcionou, mas ela é construída em diálogo, quer dizer, hoje a planificação da catequese tem que ser feita racionalmente, cientificamente, mas não é no laboratório, é no meio das realidades humanas. E pode existir também aquela, enfim, a sintonia pode não existir entre os símbolos, entre até o próprio significado que se dá a determinadas palavras, de uma tradição eminentemente católica e das novas gerações. Por exemplo, a linguagem simbólica das imagens de arte sacra, por exemplo, é capaz de dizer muito pouco às novas gerações. Bom, a questão das linguagens eu penso que tem dois aspectos. Por um lado, é assim, nós vivemos numa sociedade em que a simbólica e a arte, etc., essas formas de comunicação, que são mais globais, não é? Que não são apenas racionais ou funcionais, e que são tão ricas e complexas, estão muito marginalizados, por exemplo, na escola, não é? E que, portanto, quando eles chegam à catequese, tudo parece estranho e extraordinário. Também é um facto que, se calhar, nas últimas décadas, os especialistas saberão melhor do que eu, também não houve uma produção artística tão forte como aconteceu noutras épocas. Mas nós também trazemos isso à catequese. A forma hoje como preparamos os catecismos das crianças, por exemplo, não é? Com várias formas de arte e de expressão, como trabalhamos a música, até o movimento corporal, etc. Portanto, vamos fazer um caminho de aprendizagem. Agora, é erróneo pensar que o problema da catequese é um problema só de linguagem, não é o problema técnico da linguagem. Ele existe, tem que ser cuidado, mas tem que ser cuidado porque a evangelização é oferecida à totalidade da personalidade da pessoa. Mas a questão fundamental é a qualidade da iniciação cristã do catequista e, portanto, a sua capacidade testemunhal. Está a terminar, ou terminou ontem, domingo, a Semana Nacional da Educação Cristã. Decorreram também as jornadas de catequese aqui em Portugal. Aconteceu este congresso e peregrinação em Roma. Tudo acontecimentos que vão marcar este ano catequético. Por parte do Secretariado Nacional da Educação Cristã, que proposta será feita ao longo deste ano e o que é que pode ficar a assinalar este ano de catequese?
Bom, agora ainda temos que fazer um bocadinho o que é que foi a avaliação do ano da fé, não é? Portanto, estas jornadas de um ano e do outro foram enquadradas pela experiência de fé. Eu penso que aconteceu na Igreja uma transformação enorme, tanto o Papa Bento XVI retirou-se e chegou o Papa Francisco, e nós ainda estamos a começar a fazer caminho com ele, e portanto isso também tem que chegar à catequese. Depois, por um lado, para nós é também o encerramento, foi o encerramento de um ciclo de trabalho que foi a finalização da produção dos materiais da infância, e depois este ano preparámos as catequeses da fé para a preparação dos adolescentes e dos adultos para a profissão de fé, já com uma lógica catequética mais adequada à reflexão que estamos a fazer, e agora vamos começar a preparar duas áreas de intervenção que são muito importantes. Uma reflexão sobre a catequese dos adolescentes, porque é difícil que não se desatualize e, portanto, realmente precisamos de ir mais longe. A catequese dos adolescentes tem que ser muito mais ampla e muito mais global e oferecer muito mais experiências do que só a hora da catequese mais tradicional e, portanto, isso é uma das questões que nós vamos trabalhar com profundidade com todos os secretariados diocesanos e, obviamente, a grande preocupação que nós temos, e foi isso que o Papa nos disse, não é? Vamos ter catequistas com vocação, vamos trabalhar a sua vocação cristã e, portanto, penso que todos os responsáveis nacionais e os diretores dos institutos, já conversámos entre nós um bocadinho sobre isso, certamente nos próximos 2 anos trabalharemos muitíssimo as questões relativas à formação dos catequistas. Doutora Cristina Sá Carvalho, felicidades para esse trabalho na dinamização da catequese em Portugal. Muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os desafios colocados à catequese a ser assumidos pelos que dinamizam este setor da educação cristã em Portugal. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.